Nesse vídeo eu quero te ensinar a perder peso de forma tranquila. Não quer dizer que vai ser de forma lenta e nem que vai ser de forma rápida, mas de forma tranquila. E, para isso acontecer, eu justamente recomendaria que você ignorasse o que todo mundo fala por aí sobre a questão da perda de peso. Então, para aquelas pessoas que te falam, você tem que cortar X alimento ou você tem que restringir a dieta a X calorias, eu ignoraria. De outra forma também, aquela pessoa que fala, eu preciso fazer X horas de aeróbico, sofrer no aeróbico, eu ignoraria, e já vou te explicar os motivos. E também aquela pessoa que fala para você que precisa perder peso tomando remédios para emagrecer, eu também ignoraria. Sabe por quê? Porque quando você restringe a dieta tanto no alimento quanto na parte calórica, ou vai aumentar muito sua fome, ou vai aumentar seus aspectos de ansiedade, a sua irritabilidade, a sua dor de cabeça, ainda vai diminuir o tempo que você consegue seguir a dieta. E uma vez que você não consegue seguir a dieta, haverá o reganho de peso, o que leva a um looping do fracasso. E aí você já tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, chega num momento que você já imagina que é incapaz de conseguir seguir um plano alimentar. E não é bem assim, cara. Por isso quebra essa porcaria de regra. Ai, velho. Se existisse um único caminho para emagrecer, nós teríamos dois grandes booms da sociedade aqui. O primeiro é que eu ficaria muito rico, porque daí eu ia focar só nesse método e eu ia fazer o segundo boom da sociedade, que é eliminar a obesidade e sobrepeso do mundo, mas não existe. Até porque tem um grande porém aqui, que por vezes eu observo isso com os meus pacientes e tudo mais, né? Por vezes tem tudo na dieta deles, que eles gostam. Mas se eles não conseguem seguir a dieta, mesmo tendo tudo que eles gostam, o problema não está da boca para baixo, o problema está do pescoço para cima. Mas aí é um papo que a gente vai dar continuidade ao longo desse vídeo. O segundo ponto é, Dani, se eu estou com sobrepeso, estou com uma obesidade, ou preciso só perder 5 quilos para me sentir um pouco melhor, melhorar um pouquinho meu condicionamento físico, você pensa, eu tenho que fazer X aulas de ginástica, eu tenho que fazer jump, ou eu tenho que correr. Mas veja, se você faz isso, você pode até aumentar o seu gasto calórico. Mas entenda, possivelmente, se você está me assistindo esse vídeo, você está com uma dificuldade em perda de peso. Suponho que você esteja num estado sedentário. Se você agride demais o seu corpo, assim como a dieta, quando você restringe demais, você vai ter dificuldade na aderência. Se você agride demais o seu corpo, você, além de desistir por ficar muito cansado, se sentir incapaz, você também ainda pode se lesionar. Quantas pessoas que você já viu que, se machucou treinando e tal. Não que eu queira fazer um alarde, mas é que existe um caminho melhor, por isso vamos quebrar essas regras. Inclusive, a terceira regra que eu coloquei aqui, que as pessoas colocam para você, é o remédio para emagrecer. E eu hoje tenho meus adendos. Não sou contra, mas também não sou um cara que faça apologia ao uso. E a gente pode falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Mas, a todo modo, como eu falei anteriormente, se tem tudo na dieta que a pessoa gosta e ela não consegue seguir, o problema não está da boca para baixo, mas sim do pescoço para cima. Dessa forma, pensa comigo aqui. As pessoas querem ter o resultado imediato. E tá tudo bem. Você começa a trabalhar, você vai querer receber. Você quer comprar um carro, você quer receber ele o quanto antes. Você entra na minha consultoria, eu faço o máximo possível para te entregar no mesmo dia, porque eu entendo que a pessoa pagou, preencheu a anamnese, ela quer receber aquilo ali. Então, se você é viável, é louvável você querer perder o peso rápido. Você quer ter o máximo de resultado no menor esforço possível, por isso você pode cogitar a querer usar o remédio. Mas o grande porém é o depois, né? Agora que passou a fase de todo mundo tá tomando monjá, a galera tá começando a falar sobre os rebotes dele, sobre os reganhos de peso. E para mim não faz sentido você começar uma coisa e parar na metade. Para mim não faz sentido você começar uma coisa e desistir também, ou às vezes parar por uma frustração, parou, teve o reganho de peso e ainda levar para casa a frustração. A dieta, o treino, toda essa questão de bem-estar é para você pegar e se sentir cada vez melhor e não
um negócio que acontece, termina e você sai pior depois. Não é uma lacuna da sua vida, é a sua vida. Você não quer simplesmente perder um peso agora só para você entrar numa roupa ou fazer inveja para sua amiga. Você quer se sentir melhor para brincar com seu filho, você quer ter mais disposição. De fato, você quer entrar numa roupa para ficar melhor, mas para você se sentir melhor, para você ter mais uma autoconfiança, para você se sentir bem numa entrevista de emprego ou para liderar a sua equipe, enfim, são eles os motivos. Portanto, nós precisamos quebrar as regras. Então, eu não faria exatamente isso. Eu não faria uma dieta restritiva, quebraria essa regra. Eu também não perderia, cara, ilusão, pelo amor de Deus. Não queira acreditar que você vai perder peso sendo iludido que você vai continuar com os mesmos hábitos, comendo bolo, comendo pizza, comendo lasanha, fritura, batata frita, os hambúrgueres e você vai emagrecer, porque você está correndo na esteira. Pelo amor de Deus, filho. Não faça isso com você, não se iluda tão fácil, né? Mas, de fato, eu quebraria a regra de perder o peso, quebraria a regra da dieta restritiva, eu não seria iludido, quebraria essa regra também, que para algumas pessoas já se tornou regra, né? As pessoas acreditam nisso. É impressionante, eu treino numa academia há muitos anos e é impressionante como as pessoas continuam a mesma coisa ou pior. Raros são aqueles que entraram e tiveram uma boa evolução, porque na maioria das vezes são pessoas iludidas. Também eu não faria essa questão da parte do treinamento, adequaria para as suas necessidades e também o remédio é um ponto que a gente tem que fazer, né? Que a gente precisa racionalizar se vale a pena ou não, se você vai ter o investimento necessário pelo tempo necessário e também os meios legais. Cara, acabei de postar no Instagram, se você não me segue lá no Instagram é @nutricionista_Daniel Moreira. E o fato aqui no Shorts também do YouTube eu também postei o fato de uma moça que veio a óbito e aí a enfermeira, enfim, a socorrista que foi lá, que fez o vídeo que eu reagi, falou que possivelmente era pelo uso do Monjaro, que pode causar tanto pancreatite, tem vários colaterais, né? Mas a hipoglicemia eu acho que é o colateral pior de imediato, porque a hipoglicemia é uma queda na sua glicemia, você pode vir a passar mal e tal, entrar em inconsciência, enfim, do estado que você tiver, de fato pode evoluir a tal. Mas então tudo bem, o que você deve fazer? A sua dieta ela tem que ser baseada principalmente em 3 pilares. Mas antes dos pilares, eu gostaria de falar assim, você precisa ter uma dieta que você tenha um déficit calórico. Só que é um déficit calórico que ele não é tão agressivo, tá? Então, para isso, eu preciso que você pare de procurar acertar na sua dieta e que você passe a não errar nela. Por quê? Que bobo, né? Mas é isso mesmo. 1 mais 1 é 2. Então, se eu passo uma dieta que ela tem uma certa restrição calórica, mas você vai lá e você fica furando ela, ela não é tão agressiva, aí você fica furando ela, obviamente. Vai ser aquele caso da pessoa que chega no consultório, né? Oi, Nutri, vim aqui para perder 5 quilos, agora só falta 7. Acabou ganhando mais peso ainda. Então esse é um ponto interessante, tá? O déficit calórico ele tem que ser suficiente para suprir suas necessidades, para suprir a sua vontade, para suprir a sua fome, porque toda vez que você falar de emagrecer, você vai bater no pilar da fome, você vai bater na trave da fome. Então a sua dieta ela tem que estar trabalhada num déficit calórico bom. Eu gosto de uma média de 500 calorias. Então, resumindo, para a maioria das mulheres, uma dieta entre 1.300 a 1.500 calorias já é o suficiente para ela perder peso. Mas por que elas não perdem peso com essa dieta? Porque elas ficam furando demais o plano alimentar. Ah, eu como pouco e não emagreço. Não, talvez você pode comer pouco alimento, mas alimentos com alta densidade calórica. E no final o que importa é a questão calórica. Claro, tem todos fatores biológicos, metabólicos, mulher na menopausa, diabetes, enfim, tem vários outros pontos a ser trabalhado, mas em tese, para o emagrecimento, o que importa é o saldo calórico. E aí tem outras pessoas que fazem a dieta do tudo ou nada. Então ela vai lá e restringe muito durante a semana. Ela faz o jejum, ela come só salada na hora do almoço, de noite ela come 2 ovos e beleza, daí ela restringe demais.
Só que daí ela compensa comendo demais depois. Aí o peso fica no 0 a 0. Entende? Também é um grande problema nessa questão. Interessante, né? E a dieta ela tem que ser baseada em 3 pilares principais para ela ser efetiva e duradoura. Impressionante, 80%. A última vez era um artigo de 2014 que mostrava lá que 80% das pessoas desistiam de um plano alimentar após iniciar. Então a principal causa, o principal ato que eu uso na minha consultoria online, no Afina Mais, é fazer essa pessoa seguir o plano. Por isso que toda semana eu tô mandando mensagem para ela. Porque para mim não importa, a melhor dieta na gaveta não dá resultado. O melhor treino que você não vai fazer na academia, ele também não dá resultado. Então, o melhor ponto é você ter uma dieta e um treino que você consiga seguir e um acompanhamento, né? Se você for construir uma casa, você vai ter que ficar, mesmo que você contrate um bom pedreiro, você vai ter que ficar em cima dele ali. Tem gente que não tem esse tempo, acaba contratando um serviço para que aquele serviço cobre o pedreiro. Coitado do pedreiro nesse exemplo. Mas é a mesma coisa aqui no emagrecimento. Para você conseguir emagrecer, você tem que demonstrar resultado para alguém. Você tem que ter vínculo com alguém. Eu adoraria receber você na minha consultoria online, de verdade, adoraria mesmo, adoro cuidar de pessoas. Mas, por outro lado, eu entendo que essa conexão ela tem que ser genuína. Vamos só supor aqui, entre atleta e treinador, entre paciente e nutricionista. Por quê? Porque você tem que admirar pessoas, tem que ter acesso a ela, você tem que gostar do que ela fala, porque não adianta. Quantas pessoas que eu já vi que foi lá e comprou, foi na nutricionista do plano. Aí ela me traz a dieta que ela falou que não segue. Eu olho a dieta era uma dieta que eu passaria. Mas por não se identificar com a pessoa, por N motivos, ela não segue. Aí eu vou lá, passo uma dieta que ela se identifica necessariamente comigo dentro dos 3 pilares que eu já vou te falar, ela consegue seguir. E os 3 pilares que eu gosto de prescrever, que eu tenho como base para prescrever a dieta, primeiro é ser nutritivo. Principalmente para a mulher, o ciclo menstrual ele varia tanto na questão da idade, como também na própria individualidade da pessoa. Então estou trazendo isso porque muitas mulheres eu acabo ajustando muita coisa do ciclo menstrual na parte da dieta, até mesmo coisas simples como cabelo, pele, unha, como até mesmo uma intolerância, uma alergia. Então ela tem que ter uma base nutritiva, depois ela tem que ter uma base de sabor palatável para essa pessoa, para quem vai seguir, não para mim. Por isso que dentro da anamnese que eu faço para o paciente quando ele vai entrar na consultoria online, ele recebe uma anamnese. E tem ali discretamente, tem 3 perguntas direta e umas 2 indireta, falando sobre o que a pessoa gosta de comer, porque eu preciso pegar essa essência. Não adianta eu falar para você, coma mamão, mas você não gosta de mamão, você pode comer até 1, 2 dias ali, mas na primeira oportunidade de desistir dele, você vai desistir. Então a dieta ela tem que ser nutritiva, ela tem que ser saborosa e terceiro, prático, porque não importa, Dani, eu fico o dia inteiro em casa. Você não vai ficar fazendo receitinha. Você pode salvar todas as receitas do teu Instagram, você pode salvar todas as receitas do TikTok, mas você não vai fazer. Quiçá uma ou outra uma vez. Pode perceber, eu tenho certeza que se você é das pessoas que fica salvando receita, duvido que você faz, mesmo que você passe muito tempo em casa. Então a praticidade, por vezes, acaba ganhando da parte nutritiva e também ganhando da parte saborosa, do paladar. Explico, é muito simples, porque vamos só supor, a pessoa tem que comer, e aí só que é um momento rápido. Aí ela vai lá e ela não gosta muito de whey, mas o whey ela sabe que é o mais prático, é o mais rápido e que mata a fome dela. Ela vai lá e faz. Vou só supor, eu, Dani, não gosto de barrinha, aquelas barrinhas de proteína, eu acho que elas prometem muito e entregam pouco. Mas, então, eu não coloco ela, não caracterizo ela como uma base nutritiva. Mas para muitos pacientes eu acabo prescrevendo uma que o paciente gosta e outra que é muito prático. E, obviamente, tem pequenos detalhes na sua dieta, por exemplo, como o queijo no caso, um queijo mussarela, um queijo prato, que não são queijos
frescos, que tem mais gordura, que tem um pouquinho mais de sal, ou até mesmo que nem a barrinha, que nem conversamos aqui, ou às vezes uma paçoquinha, um chocolatinho, que não são alimentos caracterizados como saudáveis, são alimentos caracterizados como processados ou ultraprocessados, mas se você coloca ali da dieta inteira 10% daqueles alimentos, é o suficiente para a pessoa seguir os restos, o restante de 90% da dieta. E aí olha só que interessante, por conta de pequenos detalhes na dieta, pô, se você treinar bem, você vai comer um doce de leite depois do treino. Um exemplo. A pessoa vai, treina e fica com aquilo na cabeça que ela vai ter como uma recompensa um docinho depois. Ou se você se comportar, pô, você fez seu cardiozinho aqui agora, você fez a refeição da manhã, depois do almoço você vai comer um bombom. A pessoa fica feliz e sabe que vai fazer todo o restante para ganhar aquele bombom. Eu gosto muito desse tipo de trabalho assim, sabe? Trazer mais flexibilidade na dieta. Agora, existem as desvantagens de trabalhar dessa forma. E a maior desvantagem que eu vejo é que nem sempre você vai perder peso na velocidade que você espera. Quer dizer que você não vai perder peso? Não, quer dizer que você vai perder peso. Mas não é se comparando com a amiga que tomou lá o Ozempic, perdeu 10 quilos no mês e você vai levar 3 meses para perder 10 quilos. Mas eu tenho certeza que ao longo dos 3 meses, sua amiga perdeu os 10 no primeiro mês, ao longo do terceiro mês, se ela não se cuidou, se ela não fez do processo correto, se ela tomou por conta, provavelmente você perdeu seus 10 quilos e está conseguindo manter, e ela posteriormente já teve reganho de peso, talvez já começou a tomar outro remédio, está na ansiedade, está desesperada. Então, a desvantagem é que o processo ele é um pouco mais lento, mas ele é muito mais duradouro. E tudo que é bom, de verdade, tudo que vai dar resultado de verdade não acontece da noite para o dia. Você já deve ter lembrado da tua mamãe aqui quando ela falava para você assim, que dinheiro fácil é dinheiro estranho, entende? Não existe coisas fáceis. Para mim, eu tenho uma premissa que eu ensino para o meu filho e vou te ensinar agora. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. E o certo é o certo mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Guarde isso para você. Não sei quantos anos você tem. Você tem seus 40, 45 e nunca ninguém te falou isso? Estou eu aqui para te falar. Inclusive, rapidamente, nós temos um pouquinho de tempo aqui. Esses dias atrás, eu fui querer pegar um aplicativo de treino. Sabe aqueles aplicativos que você chega e faz check-in na academia, né? E aí eu tinha, por parceria, no condomínio de comercial que eu trabalho aqui, a empresa do lado tinha e me colocou como membro, né? Beleza, só que a empresa saiu daquilo e aí eu tentei fazer, tipo assim, saiu, eu perdi o benefício e eu gostava muito, porque eu podia treinar em várias academias diferentes. Aí eu fui lá, procurei na internet os caminhos para poder fazer aquilo sendo uma pessoa física. E não, eles falam que é só pessoa jurídica. Aí eu achei um contato. Aí no contato eu estava fazendo a inscrição lá. Eu lembro que eu acho que eu paguei uns R$250 para mim e para minha esposa. E eu falando para minha esposa, falei, cara, eu tenho certeza que eu vou tomar um golpe aqui, mas eu pago para ver. Aí dito e feito, fui lá, tomei o golpe de 200 pila e eu não consegui nem ficar bravo, porque eu só me vinha isso na cabeça. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada, cara. Então eu sabia que ia dar ruim ali, mas eu paguei para ver e fica como experiência. Isso dá para se aplicar até mesmo na sua dieta. Não existe jeito certo de fazer errado. Mas por outro lado, a gente estava falando da questão do remédio. Eu sou completamente contra? Nem a pau, cara. Eu acho que existem pessoas que devem e merecem tomar o remédio. Vamos tratar como mérito, como merecimento? E isso foi uma conversa de uma paciente ontem. É uma paciente que ela sempre teve dificuldade para perder peso, a vida inteira, por vários atos emocionais, por várias coisas que colocaram na cabecinha dela desde quando ela era criança, e tudo bem. Só que aí ela fez muita terapia durante um bom tempo, e eu olho para ela assim e falo, cara, é uma nova mulher hoje, desde a primeira vez que eu vi ela, né? E ao longo desse ano, ela veio para consultar comigo a pedido da psicóloga dela lá. Beleza. E aí nós começamos um trabalho. Só que ao longo da primeira consulta até ontem, ela teve uma absurda evolução. E é interessante como uma pessoa dessa, ela não se enxerga, né?
ela fica falando que, pô, não sabe se vai ter resultado, fica apreensiva de vir para consulta achando que vai ou não ter resultado e tal, que fica se pesando e beleza. Só que chegou aqui, ela sempre, nas entrelinhas, dá para ver que ela aprendeu a seguir a dieta, que ela aprendeu a controlar as emoções, que deu para ver que ela agora, eu tinha que implorar para ela se mexer, falar assim, filha, vai se mexer. E aí foi quando ela começou a treinar, eu prescrevo o treino dela também, tudo certo? E aí beleza. Por que eu tô dizendo isso? Porque daí ontem ela me perguntou, pô Dani, será que eu tomo o remédio? Eu falei, cara, eu acho que sim, eu acho que no seu caso sim. Porque o maior problema do remédio é a pessoa se basear, pautar a perda de peso no remédio, e aí depois ela para de tomar e tem um reganho de peso. Mas no caso dela, ela já aprendeu a seguir o plano. Após isso, agora ela vai adicionar um remédio com a equipe médica dela, com os outros caminhos, porque essa não é uma orientação minha, apenas uma opinião. Quando ela falou, será que eu devo? Eu falei, eu acho que sim, procure os recursos necessários para isso acontecer na sua vida. Mas, da minha parte, eu acho que sim, por quê? Porque ela já sabe fazer dieta, ela já sabe treinar, ela já está com a cabecinha em ordem, tanto que a psicóloga deu alta para ela, e agora o remédio vai vir para somar. Então a perda de peso que ela tiver, ela vai conseguir sustentar depois. Então existe um caminho certo também, obviamente, com os recursos médicos lá e tudo certo. Então, cara, a grande sacada é que você quebra essas regras que estão te imputando. Pode perceber, você provavelmente, e eu sei que vocês assistem várias pessoas aqui no YouTube sobre emagrecimento. São raros os que vêm e que trocam uma ideia com você na real. A maioria é muito professoral e tá tudo bem. Pô, dieta isso. Mas o cara se esquiva, o cara não fala, ó, você deve fazer assim, eu acho que você deve fazer assado, se for para fazer desse jeito, faça assim. Fica só naquela questão, e não tenho nada contra também, não é isso que eu quero dizer. É o formato de conteúdo que confunde vocês, né? Ah, um falou isso, outro falou isso. Não, cara, eu tô falando a base prática. Eu acho que você deve quebrar muitas regras do que imputam para vocês aí, quebrar essa limitação de acreditar que as coisas são fáceis, porque não é. Você vai passar por algumas dificuldades para conseguir ter o resultado, mas a maior vantagem é você ter um resultado duradouro, você emagrecer e permanecer magro. É nisso que eu acredito. Espero que tenha feito sentido para você. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E se você quer aprender mais sobre dieta, treino, perda de peso, enfim, todas essas nuances da vida fitness, sugiro que você assista esse vídeo aqui. Clica aqui e eu te vejo lá em poucos segundos. Valeu!